Boa tarde, galera, tudo bom? Meu nome é Adriano Assis, eu trabalho... peraí, que eu achei errado. Agora sim, tudo bom, gente? Meu nome é Adriano, né, mais um escalado com um chão de drill. Faço parte de uma escalada, tenho 23 anos. E... crachá, né? Peraí. Aqui me chame de drill, aqui me chame de Adriano, aqui me chame de Maurício. E quem sou eu, na verdade, né? Quem é esse que está aqui na sua frente agora falando? Eu sei quem eu sou. Quem sou eu, né? É o grande questionamento que a gente faz em meio a tudo que acontece. Em tantas coisas que a gente passa pela vida, em tantas coisas que a gente vive, em tantos erros que nós somos, né, durante nossa vida. E quem é você agora, nesse exato momento? Você sabe, você já parou para se perguntar isso? Quem é você? Eu sou aquele que penso que sou. Nem sempre eu sou quem eu sou. Às vezes eu sou como sou. Às vezes não sei bem quem sou. Então, né? Quem somos nós? Quanto tempo você não para na frente do espelho e se reconhece? E olha seus defeitos, olha suas qualidades, olha seu físico. O que é que mudou desde a última vez que você olhou? Agora olha de verdade. Olha com os olhos de quem quer se enxergar. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Saf e eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre esse período de quarentena que a gente está vivendo, distanciamento social e como a gente pode usar isso ao nosso favor. Eu acredito que viver tudo isso que a gente está vivendo não é fácil para ninguém e que a maioria das pessoas não esperava que tudo que está acontecendo ia tomar o rumo que tomou. Acho que a gente estava acreditando que ia ser uma coisa de 15 dias, um mês, e que estava tudo bem, que a gente poderia ficar em casa tranquilo, que ia passar. Mas não foi isso que aconteceu. A quarentena se prolongou e se prolongou muito e a gente não tem expectativa de quando isso vai acabar. E é importante que a gente faça a reflexão do que a gente está fazendo na nossa vida nesse período. A gente está de fato vivendo ou só empurrando com a barriga, dando um pausa na nossa vida, esperando tudo isso passar. Como experiência pessoal, até junho mais ou menos, eu tive muita dificuldade de parar, de fazer uma reflexão do que eu estava fazendo da minha vida e eu acho que o que me impulsionou mesmo a isso foi parar para pensar. Se a gente tivesse nossa vida normal, com nossos trabalhos, escolas, faculdades, nosso dia a dia mesmo, nós estaríamos sendo as mesmas pessoas que nós somos hoje ou nós estaríamos aprendendo muito mais, errando muito mais, conhecendo pessoas novas e de fato mudando e evoluindo. A gente pode parar a nossa vida assim, sentar, se acomodar e esperar tudo isso passar? Acho que antes de qualquer coisa é muito importante que a gente entenda que o tempo passa e o tempo flui. E o que a gente pode fazer por nós? A gente está vivendo um contexto que a gente não tem precedente do que pode acontecer amanhã, de quando tudo isso vai acabar, e a gente precisa parar e pensar o que a gente vai fazer com a nossa vida. Eu acho que cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira de lidar com as coisas. Eu levei meses para poder pensar mesmo no que eu estava fazendo na minha vida. Tem gente que não conseguiu fazer isso até hoje. Talvez esse jornal seja uma oportunidade, um gatilho de você pensar um pouquinho mais em você. E tem gente que desde a primeira semana da quarentena já estava com esse pensamento. E tá tudo bem, cada um tem seu tempo. Ociosidade é uma palavra que acho que define muito o que muitas pessoas estão passando nesse momento. E quando eu digo ociosidade, eu não falo na necessidade de você estar produzindo, de você estar trabalhando com home office, ou de você estar fazendo qualquer outra coisa, mas do que você está fazendo por você. De que maneira você está alimentando seu espírito e sua alma nesse período de quarentena. Eu acho que a humanidade em geral, tem uma tendência muito grande a evoluir, principalmente vivendo em sociedade, porque a gente está sempre aprendendo com o outro, lidando com várias situações da vida, mas nesse momento somos nós com nós mesmos. E o que a gente pode fazer
para poder evoluir dessa maneira? De que maneira a gente pode se conhecer e ter um encontro profundo com a nossa própria alma? Estamos vivendo em um tempo, como o Safi disse, de momento de reflexão mesmo, né? Estamos trancados em casa, alguns saem para trabalhar ou para fazer alguma outra atividade, mas de qualquer forma o mundo todo está meio parado, né? Nossa vida está meio diferente. E o que é que a gente está fazendo no nosso tempo, né? Desse deserto meio que imposto? O que é que a gente tem feito? Nosso armário, o meu continua ali, bem bagunçado. Né? Aqueles amigos que saíram de perto da gente pelas coisas do mundo, pelas coisas do tempo mesmo. A gente tem procurado eles. Né? Você tem ligado para esses amigos mais distantes. E sua família? Dentro de sua própria casa. Vocês estão mais unidos? Vocês estão se conhecendo melhor? O que a gente tem feito desse deserto? Né? Que de fato é o deserto. O deserto é um lugar fértil e cheio de possibilidades. No deserto você pode ouvir a voz do mal, mas você pode encontrar com Deus também. É possível você ter acesso à sua identidade mais profunda. O deserto é um lugar seco, árido, difícil, de sofrimento, privação, abandono, vulnerabilidade. Enfim, é um lugar onde você passa por experiências ruins, mas que provam a sua índole e quem você é de verdade. E fazem com que todos os seus recursos da sua vida toda tornem-se insignificantes, porque outras coisas muito mais simples do dia a dia passam a valer muito mais a pena. No deserto, não importa se você tem carro, qual tipo de roupa que você veste, sua função social, se você tem prestígio ou não diante da sociedade. Não existem máscaras nem muletas que você pode se esconder ou se apoiar. É só você e Deus. É hora de dar a verdade. É um momento de autoconhecimento e de profundo encontro com a sua alma e com Deus. É muito importante que a gente jamais duvide que no deserto, sob o sol cruel, Deus se afaste da gente ou deixe de estar com a gente em algum momento. Pelo contrário, é uma oportunidade de você, em profunda intimidade, ter um encontro com Deus. E o que é que Jesus fez nesse deserto dele? Ele também fez um deserto. Tentação no deserto. Mateus 4, versículo de 1 a 13. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu, e terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram concedidos, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante a mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e a ele só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, no seu período de deserto, foi conduzido até lá pelo próprio Espírito Santo. Não para ser testado, porque afinal ele era o Filho de Deus, mas para se fortalecer. Cristo ele foi para o deserto para acolher a palavra que já estava no seu coração. Ou seja, a partir daí ele internalizou tudo aquilo e começou sua missão. Ele foi para lá em busca de um processo de discernimento, oração, solidão e, acima de tudo, autoconhecimento. E por que a gente não pode pegar toda essa reflexão que a gente fez e todo esse período que a gente está passando e usar isso ao nosso favor? Não com trabalho, nem afazeres, nem nada disso, mas processo de autoconhecimento, como Cristo no deserto.
O autoconhecimento nada mais é do que uma reflexão profunda dessa perguntinha tão conhecida entre nós alpinistas, que é: quem sou eu? Há quem diga que só podemos conhecer a nossa própria índole de verdade quando passamos por dificuldades ou quando estamos em situações onde não sabemos como reagir. E aí que vem os: poxa, eu não sabia que era capaz de fazer isso, poxa, eu não gostaria de ter dito isso naquele momento para aquela pessoa. E já que muitos não têm o discernimento de reagir às tentações como Cristo teve em seu deserto. Mas para esse discernimento ser genuíno e ser verdadeiro, é necessário passar por um processo de autoconhecimento para atingir a plenitude dos limites e do que você de fato é capaz. Para um discernimento próprio, é necessário um mapeamento e uma investigação a fundo de quem é você, das suas forças, das suas fraquezas, das suas virtudes, das suas qualidades. E esse nosso mapeamento interno, ele principalmente serve para a gente pensar nas nossas ações e a que elas podem nos levar. Por exemplo, o que eu vou fazer agora, o que eu vou falar agora, o que pode reagir numa pessoa, de que maneira eu posso melhorar a vida dessa pessoa falando de determinada coisa. Só quem é dado, preste atenção, porque isso é muito importante, só quem é dado a capacidade de ter uma genuína generosidade e uma genuína empatia com o outro é quem conhece a si mesmo. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus limites, como é que eu vou conseguir me colocar no lugar do outro? Como é que eu vou conseguir analisar uma situação e olhar o outro com verdadeira e genuína empatia se nem eu mesmo sei o que eu faria em determinada situação? O autoconhecimento é muito importante também para a gente delimitar os nossos limites e os nossos objetivos. Porque em meio a não só a quarentena, esse mundo louco que a gente vive, é muito importante que a gente tenha autocontrole. E antes de falar alguma coisa, ou de explodir, ou de brigar, a gente reflita, pense e olhe para nós mesmos com genuína generosidade. O questionamento base para a gente passar por esse processo de autoconhecimento e aproveitar esse período de quarentena para focar na nossa individualidade mesmo é o seguinte: eu estou vivendo ou eu estou apenas sendo levado pela maré? Eu estou aprendendo, eu estou evoluindo enquanto pessoa? O que eu estou fazendo por mim? E você falou um pouco do deserto também, né? E esse deserto, quando a gente pega a Quaresma, por exemplo, é a primeira leitura, essa leitura que eu fiz agora, do início da Quaresma, que é um tempo de mudança, né? Eu acho que a Quaresma é justamente esse tempo que estamos vivendo agora, vamos dizer assim. A gente já tem um tempo que a gente vem nessa quarentena, junto com essa pandemia, para a gente tentar se mudar um pouco também, para a gente tentar se encontrar. E será que realmente eu sei quem eu sou? A gente vive muito na ilusão de saber quem a gente é. Eu acho que eu sou assim, e a gente não procura parar no nosso deserto e se encontrar. E como é que eu consigo me entregar a Deus verdadeiramente, se eu não me conheço verdadeiramente? A ideia do deserto é justamente essa. É a gente conseguir se encontrar despido de tudo. Porque o deserto é você e Deus. E mais ninguém. É onde não precisa máscara, na verdade nem existe máscaras. Porque Deus conhece a gente como a gente é. Com nossos defeitos, qualidades. E a gente precisa se conhecer assim também, se reconhecer assim, para que Deus fale: ó, eu te amo porque você é assim. Né? Deus ama a gente com nossas falhas, nossas qualidades. E Ele quer que a gente seja a gente. E para a gente se entregar totalmente ao outro também, a gente precisa se conhecer. Eu não posso amar o próximo se nem eu mesmo me amo, se nem eu mesmo me conheço, né? Da forma mais perfeita possível, saber quem eu sou, meus defeitos, o que eu quero da vida. É complicado a gente ver esse deserto, e todo mundo tem, né? Essas frustrações, todo mundo tem suas misérias, e todo mundo, quando passa por uma crise, vai para um deserto. Seja no namoro, seja no casamento, seja em qualquer parte da vida. Toda crise leva a gente a um deserto. É o momento da gente refletir sobre nossos erros. E à medida que eu me conheço, eu começo a conhecer um pouco mais de Deus também. E eu vou conhecendo Deus, vou me conhecendo, porque eu posso viver bem comigo mesmo, mas estar vivendo em pecado. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender o que Deus quer, qual é o caminho que a gente tem que seguir, a gente acaba vivendo realmente na verdade, né? O que é que eu quero para a minha vida? O que é que Deus quer da minha vida? E para isso a gente tem esse autoconhecimento, esse momento que a gente para e reflete sobre o que é o deserto, que não é uma coisa fácil, e que todo mundo tem suas crises, todo mundo tem seus problemas de vida. E para a gente passar por isso tudo, desse caminho de Deus, a gente entende que tem a cruz. E é o nosso sofrimento também, nossas perdas,
E em quantos momentos a gente deixa de seguir o caminho de Deus? Porque a gente acha que está bem. Porque a gente acha que está vivendo perfeitamente em comunhão consigo mesmo. E às vezes é só uma mentira. É só mais uma máscara. A gente acaba não ficando frente a frente com Deus, tirando essas máscaras e se entendendo. Mas se a gente lembrar do nosso Quem Sou Eu no encontro, a gente tenta se conhecer um pouco para depois ir conversar com Deus. Para depois ver nossas falhas, ver nossos defeitos e ver nossas metas de vida, vamos dizer assim. Porque a gente precisa se despir para se encontrar com Deus. É o nosso deserto na fé, né? A gente acaba criando uma imagem de Deus que a gente não conhece. A gente acaba criando um Deus para resolver nossos problemas. Então, se a gente parar para se conhecer, a gente acaba tentando conhecer mais a Deus. E enxergar que, de vez em quando, o Deus que a gente criou, o Deus que a gente idealiza, não é o Deus real. A gente está vivendo também uma ilusão da nossa vida e fazendo um Deus também que é uma ilusão. Então, por isso que serve o deserto. Por isso que a gente precisa se conhecer, a gente precisa parar, olhar para dentro e ver se eu estou culpando a Deus ou se eu estou me culpando pelas coisas que estão acontecendo. Né? Que Deus está ali para a gente o tempo todo. Deus sempre está presente. A gente que se afasta dele. Então, quando a gente acha que Deus está longe, quando a gente acha que a gente está que Deus nos abandonou, na verdade a gente se afastou. Por isso a gente precisa parar e se enxergar novamente. E se entender como filho de Deus. Entender que Deus está dentro da gente. Desde o batismo, Ele nunca vai nos deixar. A gente vai deixar Ele, algumas vezes. Mas Ele nunca vai deixar a gente, porque Ele nos criou justamente para estar perto. Como um pai cria um filho. E fugimos sempre, né, dessas tentações, desse medo de parar para se conhecer. E sem as tentações, a gente não repousa em Deus. A gente é sozinho. Porque é muito fácil você viver em um mundo de ilusão que não tem as tentações para te agoniar, para te perturbar. Então, nesse momento é fácil. Quando a gente começa a entender as tentações, começa a entender que Deus está do nosso lado, para que a gente não caia nela, e o que a gente pede na oração do Pai Nosso, a gente não pede e pede, na verdade a gente repete o Pai Nosso, o que Ele ensinou para a gente. A hora nenhuma Ele fala que não vai ter tentação. Ele fala, e não nos deixes cair em tentação. Mas elas estão aí. Vai acontecer, inevitavelmente. A gente tem que estar firme na fé para que realmente Deus consiga, dentro da gente, ajudar a gente a sair das tentações e se encontrar novamente o caminho. Então, gente, foi uma coisa para a gente falar um pouco do nosso deserto, que eu sabe que a gente tentou preparar para vocês, algo bem tranquilo. Espero que vocês gostem. E fica, né, sempre questionamentos na nossa vida. Você é feliz com você mesmo? Você sabe quais são suas inseguranças? O que é que você gosta, o que é que você não gosta? Quais são seus demônios fundamentais? Né? O que é que você tem da sua vida que te atrapalha a continuar fazendo suas coisas? E agora, sabe, depois que a gente falou um pouco, você sabe como se conhecer melhor? Deus vai estar nesse deserto sempre com você? Então, fica um pouco o pedido, e serve para mim também, vejo para a SAF também, que a gente consiga parar um pouco no nosso dia, um pouco na nossa vida, para começar a refletir um pouco mais. Quem sou eu? Né? O que é que me atrapalha a ser eu mesmo? E o que é que me afasta de Deus? E tudo isso a gente precisa desses momentos de deserto. A gente precisa um pouquinho parar e se enxergar. O deserto não precisa ser 40 dias. O deserto não precisa ser uma semana inteira. 1 minuto que você pare e pense em alguma coisa que te atrapalha e tente resolver, já é um caminho, já é um deserto. Já é um momento que você está com você mesmo, se despindo para tentar melhorar, para tentar voltar ao caminho que Deus deu para a gente, que é Ele mesmo. Então, fica a dica, espero que a gente consiga aproveitar, que a gente consiga botar isso na nossa vida, que a gente não fuja. Vai ser difícil,
vai ter momentos que a gente vai olhar para dentro da gente e vai ver que a gente não é nada. A gente olha para o amigo do lado e vai dizer, pô, ele está muito mais feliz que eu, ele tem uma vida muito melhor, mas todo mundo tem dentro de si seus problemas. O problema não está no rosto, o problema não está no que a gente veste, como o Saf falou. O problema não está no nosso cargo, o problema está no nosso coração. A gente precisa parar para a gente entender o que me incomoda na felicidade do outro, o porquê minha vida está tão triste. Vão ser coisas difíceis. Não é fácil a gente conseguir se entender, a gente entender o porquê a gente sofre. Mas a gente sabe que a gente pode contar com a melhor arma possível, que é o amor de Deus. Então ele sempre vai estar do nosso lado, e ele sempre vai estar de mão estendida para a gente. Então, que Deus nos ajude.